Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo de número 2. Eu quero ler um texto muito importante, ao mesmo tempo muito conhecido também da palavra. Um texto que tem muito a nos instruir aqui, nessa ainda tarde, em Vitória. E eu queria ler esse texto tão importante com você. Vou ler do verso 1 ao verso 12. Você encontrou aí? Amém? Vamos ler então. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, nós também estamos lançando hoje uma campanha muito importante para o futuro da nossa igreja. Além da campanha da construção, que já é uma campanha que não para, enquanto a gente não conclui, nós temos a campanha Casa de Fé. Quando você entrou ali por aquela porta, você viu ali um banner, Casa de Fé. Nas redes sociais você está vendo que esse assunto está começando a ser fomentado aqui na igreja. E esse projeto vai levar a nossa igreja a um alcance de vidas realmente exponencial. Mas eu não estou falando das vidas que são alcançadas através das redes sociais, através de uma palavra que está registrada no YouTube. Eu estou falando de pessoas do seu convívio, pessoas do seu relacionamento diário, pessoas que você ama, pessoas com quem você se importa, pessoas que você realmente deseja que tenham um encontro com Cristo. Eu estou falando da sua parentela, eu estou falando de amigos, eu estou falando de colegas de trabalho, eu estou falando de gente do seu ambiente de lazer, de gente do teu condomínio. Eu estou falando de muitas pessoas que você conhece e que precisam do Evangelho. E serão 4 semanas em que nós teremos centenas de casas de fé abertas, a sua casa aberta, para que em 4 encontros essas pessoas possam ver a bênção de Deus sobre a vida delas, os milagres do Senhor sobre a vida delas, o favor de Deus sobre a vida delas, mas principalmente possam assumir um compromisso com Jesus. É por isso que esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós viveremos a partir de hoje, porque nós temos aqui 4 homens que foram facilitadores de um grande milagre, que inicialmente parecia que seria apenas um milagre na saúde física, mas se transformou num milagre espiritual, porque aquele homem foi salvo para a eternidade. Então hoje eu quero falar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, que aconteceu, sabe por quê? Porque pessoas decidiram ser facilitadores para levar um homem até o milagre de Jesus. Você sabe que Jesus nasceu em Belém. Ele foi criado ali em Nazaré, e ele estabeleceu como sua cidade, a cidade de Cafarnaum,
Uma cidade que, se você for a Israel hoje, estará ali, preservada, claro, naquilo que foi possível, mas ali você pode contemplar um pouco do que aconteceu. Por exemplo, você consegue encontrar a localização da casa ali de Pedro. É muito simples de conseguir encontrar ali. E esse lugar, que fica ao norte do Mar da Galileia, é um lugar que viu muitos milagres acontecerem. Por exemplo, foi ali que a mulher do fluxo de sangue foi curada, foi ali que a filha de Jairo ressuscitou, foi ali que a sogra de Pedro foi curada por Jesus. Inclusive foi nesse momento que Pedro decidiu negar Jesus, porque ele curou a sogra dele e ele não gostou muito desse negócio, né? Mas foi complicado, a relação desandou ali. Mas, queridos, foi nesse lugar que muitas coisas aconteceram, um lugar de milagres. E no domingo passado eu deixei claro que quando nós estamos num ambiente de milagres, e nós cremos e nós provocamos, os milagres acontecem. Era uma cidade que estava acostumada a ver milagres acontecendo. E o texto conta que Jesus estava em casa. E a notícia de que Jesus estava na cidade correu por toda a cidade. Isso fez com que em pouco tempo muitas pessoas chegassem naquela casa. E elas entraram ao ponto de lotar a casa. A casa estava cheia, não tinha lugar nem junto à porta. As pessoas estavam rodeando a casa, estava complicado, não tinha mais espaço. O texto conta que tinha todo tipo de pessoas ali. Ali tinham aqueles que precisavam de um milagre, ali tinham os curiosos, né? Ali tinham os críticos, como os fariseus e mestres da lei, que sempre estão presentes nos ambientes, buscando ali uma forma de desacreditar o que está sendo pregado, o que está sendo direcionado. Eles estavam ali numa missão oficial para poder encontrar uma oportunidade para atrapalhar o ministério de Jesus. Na verdade, eles queriam realmente que Jesus fosse retirado do território deles. E eles estavam ali. Mas o que mais marca nesse texto é que algo tirou toda a normalidade daquele dia, porque quatro homens que souberam que Jesus estava ali, decidiram levar um amigo, um paralítico, um homem que vivia sofrendo de uma doença incurável. Ele não podia andar, a medicina não poderia resolver, então ele vivia carregando a sua maca, arrastando-se na sua maca, pedindo esmola para conseguir viver mais um dia, conseguir sobreviver mais um dia. Aqueles homens olham para ele, carregam ele, chegam na casa, tentam entrar na casa, mas estava tão cheio que não conseguiram. Então um deles tem uma ideia: está cheio aqui, mas lá em cima não tem ninguém, vamos subir no telhado. Eles sobem no telhado, fazem um buraco na estrutura do telhado, descem aquele homem na frente de Jesus. E quando aquele homem chega na frente de Jesus, ele entra ali na agenda de milagres do dia. Jesus o perdoa, Jesus o cura, algo impressionante acontece, ele é curado imediatamente, se levanta, as pessoas ficam maravilhadas, e o que elas diziam era: nós nunca vimos nada igual. E eu quero te dizer uma coisa, está chegando a hora, e é nesse segundo semestre que pessoas dirão sobre você: eu nunca vi nada igual. Eu nunca acreditei que isso poderia acontecer na vida dessa pessoa, através da vida dessa pessoa. Porque essa pessoa decidiu ser uma facilitadora. Querido, o que eu quero te dizer é que, apesar de ser muito importante fazer o que fizemos a semana inteira, falando de milagres na nossa vida, e muitos milagres aconteceram nessa semana, eu quero te dizer que tão importante quanto é nós sermos facilitadores para que os milagres de Deus alcancem a vida de pessoas que amamos. Que nós facilitemos o caminho. E uma coisa que eu preciso dizer é que algumas pessoas do seu convívio ainda não estão vivendo os milagres de Deus, a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque você ainda não facilitou o caminho. Porque você ainda não carregou na maca. Porque você ainda não levou essa pessoa até Jesus. Porque talvez você ainda não tenha se tornado um instrumento poderoso. Querido, o que eu quero dizer é que na vida de algumas pessoas falta alguém que seja um instrumento de milagres, um facilitador de milagres, alguém que diga: olha, Deus pode mudar essa realidade,
conta comigo para isso acontecer, eu vou provocar esse milagre, eu vou ser um facilitador, eu vou fazer a minha parte. E é quando nós entendemos que não tem como nós acreditarmos no Evangelho que nós só recebemos de Deus, mas nós precisamos acreditar no Evangelho que Deus faz muito em nós e também através de nós, na vida de muitas pessoas. Inclusive, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós precisamos ir até as pessoas. E você sabe que um dia Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas nesse sermão ele muda a narrativa, ele diz, vocês são a luz do mundo. Ele diz, olha, chega de ver o que eu faço. Comecem a ser instrumentos para que através de vocês eu possa fazer. Irmão, esse segundo semestre é o semestre de você ver Deus fazendo através da sua vida coisas que você nunca imaginou. De você ver Deus se manifestando quando você ora, quando você fala, quando você entra no ambiente, de formas que você nunca imaginou. Eu realmente acredito nisso. E Jesus nos impulsiona a brilhar no meio dos homens, apontando para um compromisso com Ele. O que nós podemos aprender nesse texto sobre sermos facilitadores de milagres? Primeiro, muitos milagres começam com compaixão pelas pessoas. Diga compaixão. Olha o que está escrito no verso 3. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. 4 pessoas. Aqueles homens fizeram o que a multidão que estava na casa de Jesus não fez. Eles tiveram compaixão de um paralítico. Eu não tenho dúvida alguma de que muitos dos que estavam naquela casa viram aquele homem sentado sobre uma maca. Eu não tenho dúvida de que eles perceberam que havia uma necessidade. Aliás, se ele tinha uma maca, a maca era uma autorização dada pelo governo para que ele pedisse esmola. Ele era conhecido como alguém autorizado a viver de esmola. Ele era conhecido na cidade, não era uma novidade. Todo mundo conhecia a necessidade daquele homem. Mas o texto diz que apesar de muitos terem visto a necessidade daquele homem, eles ignoraram e foram até Jesus, porque estavam focados apenas nas necessidades deles, nos desejos deles, nas preocupações deles, com os milagres que eles precisavam. Talvez tenham feito isso com muita pressa, porque era muita gente, então eles precisavam garantir um lugar para estarem próximos de Jesus. Talvez alguns tenham até dado uma esmola para esse homem no caminho. Olha, eu estou na correria, não vai dar para parar não, mas toma aqui R$10. Toma aqui um pão com mortadela. Pelo menos você vai ter uma manhã melhor, mas deixa eu ir, porque eu tenho muita coisa para resolver. Sabe, queridos, talvez aquele homem até quisesse ir até Jesus, mas era muito difícil. Mas o texto conta que aqueles amigos, aqueles 4 homens, pararam o dia deles para atender as necessidades daquele homem. Eles colocaram as necessidades deles em segundo plano. As demandas do dia agora eram secundárias, porque o foco era ser instrumento para que Jesus transformasse a vida daquele homem, para que o milagre acontecesse. Eles tiveram compaixão, eles buscaram realmente fazer o que ninguém fez. E sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu lembro também do que Pedro e João fizeram na Porta Formosa, quando estavam indo orar às 3 horas da tarde no templo. O texto conta que eles viram um paralítico na porta. Eles tinham acabado de receber a plenitude do Espírito Santo no capítulo 2, está no capítulo 3, e eles chegam diante daquele homem e dizem assim, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que a gente tem a gente te dá. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O homem é curado na hora. Sabe o que eles estavam dizendo? Olha, dinheiro a gente não tem não, mas transformar a tua vida o nosso Deus pode. Então levanta e vai embora. Segue sua vida. Irmão, sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente tem dinheiro. O problema é que nós temos recursos. Então sabe o que a gente está dando para as pessoas? Esmola. Um dia melhor. Alivia o sofrimento por uma semana. Mas nós não resolvemos o problema da eternidade. Sabe por quê? Porque é mais fácil dar uma esmola. Quem é que está entendendo, gente? O problema é que a gente tem recursos demais, mas não usamos os recursos principais. Mas aqueles homens, sabe o que eles fizeram? Eles deram o melhor deles.
Eles pararam a agenda do dia e disseram: você é a nossa prioridade, nós vamos te levar até Jesus. Eles tiveram compaixão. Pastor, o que é compaixão? É um sentimento profundo de empatia e preocupação pelo sofrimento e pela necessidade do outro. Mas não para no sentimento. Esse sentimento é tão profundo que me leva a agir para aliviar o sofrimento. Eu tenho uma ação prática, eu faço o que eu posso fazer para mudar aquela realidade. Não é apenas sentir pena. Muitas vezes nós sentimos pena das pessoas, mas isso não muda a vida delas. O que muda é a compaixão, porque ela nos leva a agir, a alterar o estado. Aqueles 4 homens não tiveram pena, mas eles tiveram compaixão, e eles fizeram o que foi necessário para que a realidade daquele homem fosse transformada. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Deus não nos chamou para ter pena das pessoas, e sim para termos compaixão delas. O que muda a vida das pessoas não é pena. O que muda a vida das pessoas é compaixão, é dizer: olha aqui, eu sei o que você precisa para ter tua história mudada, você precisa de Jesus. E eu me coloco à disposição para te explicar, para te ensinar, para te instruir, para orar pela tua vida, para ser um provocador de milagres. Eu invisto tempo na sua vida, eu faço a minha parte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas histórias foram mudadas nesse ano, 2024, porque você parou a tua agenda para se compadecer de alguém? Quantas? Eu não estou falando assim de uma esmola para aliviar uma situação. Eu estou falando do problema da alma, do problema de pessoas estarem caminhando na direção do inferno, se não mudarem a sua rota, o seu comportamento. Será que nós temos tido compaixão pelos que sofrem? Pastor, eu até queria abrir uma casa de fé lá em casa, eu até queria fazer isso, pastor, mas o ano está tão intenso, minha vida está uma correria. Deixa eu te perguntar, quando que a tua vida não teve uma correria? Quando tu tinha 6 anos de idade, né? Fez 7, já começou, né? Já percebeu, irmão? Não melhora não, irmão. Não, pastor, vou esperar um melhor momento. Não virá um melhor momento. Sabe qual é o melhor momento para fazer o que Deus chama? É o momento que Ele chama, Ele está te chamando agora. Ele está dizendo: vem cá, tem um espacinho na tua agenda para que vidas sejam transformadas pela sua atitude, pela sua dedicação. Tem uma brechinha aí no meio do seu beach tênis, entendeu? No meio do seu tempo com filho, de trabalho, de tudo, tem uma brechinha. Dá para você fazer isso, dá para você se dedicar. Queridos, nós precisamos ter compaixão. O que eu quero dizer é que assim como havia um paralítico em Cafarnaum, nós estamos rodeados de paralíticos, pessoas paralíticas na fé, nas emoções, nas relações familiares, no casamento, na paternidade, na maternidade, na vida financeira, na saúde física, pessoas que estão sofrendo. O mundo sempre foi pesado, mas as pessoas estão sentindo demais o peso. A vida não é mais agradável, não é mais leve, a vida é pesada. As pessoas estão buscando aceitação em todos os lugares, abrindo mão de princípios e valores para se sentirem aceitos, porque nesse mundo você é o que você tem. Então, se você tem menos do que os outros, você precisa ter mais para você se sentir mais, maior, alguém melhor. É o que acontece o tempo inteiro. É assim ao meu redor, é assim ao seu redor. E é por isso que as pessoas estão ansiosas, deprimidas, estão tirando as próprias vidas, as pessoas estão tomando remédio controlado. Hoje gente com 20 anos, 15 anos, tomando remédio controlado, e o tempo inteiro ali tentando uma forma de aliviar a vida, aliviar o sofrimento. As pessoas estão envolvidas em umas loucuras, ideologia de gênero, defendendo aborto, coisas loucas. As pessoas estão tentando pertencimento, estão tentando uma forma de conseguir algum tipo de satisfação. Queridos, há um vazio existencial no mundo. Você já sabe disso, mas a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo a respeito? De que forma que nós estamos trabalhando para alterar a normalidade? Porque, irmão, vir a igreja domingo é maravilhoso, irmão. É bom demais. Como é bom estar aqui. Deus está aqui, nossos irmãos estão aqui, mas tem muita gente que nesse momento está chorando. Tem muita gente que nesse momento está assim: nossa, vai começar mais uma semana, eu queria que acabasse tudo logo. Tem muita gente que está assim, não está vivendo isso que nós estamos vivendo. Muita gente sofrendo por causa do pecado. A pergunta é: nós temos tido compaixão?
nós temos agido de forma prática. Muitos milagres, muitas ações de Deus na vida das pessoas começam pela compaixão por elas. Eu lembro que antes do milagre da multiplicação de pães e peixes, Jesus e os discípulos estavam muito tempo com o povo do outro lado. Tanto tempo, irmão, que eles não pararam nem para comer. Estavam com fome, com sono, cansados. E Jesus disse assim: aqui, vamos sair no secreto aqui e a gente vai para o outro lado, para a gente dar uma recuperada. E eles foram no secreto. Sabe o que aconteceu quando eles chegaram do outro lado? Foi todo mundo junto, irmão. Apareceu todo mundo lá. Aí Jesus disse assim: ó, gente, vai dar hoje não, volta daqui a uma semana, tá? Ele falou isso? Não, irmão, o texto diz que Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Eles disseram: elas precisam de direção, elas estão perdidas, eu não posso parar, eu não posso deixar para depois. Tem gente que de repente a última oportunidade é hoje. Eu posso estar falando para alguém que vai ouvir hoje a última vez sobre Jesus. Você pode se deparar com pessoas essa semana que na outra semana você não vai encontrar mais. E nós temos que entender essa urgência. Então Jesus para e ele ensina, e ele instrui, e ele opera milagres, porque ele entendeu que se eram ovelhas sem pastor, agora teriam pastor. Querido, nós estamos rodeados de ovelhas sem pastor, de gente que não tem direção na vida, que não tem clareza, até parece que tem, até tem dinheiro, mas não tem alegria, não tem prosperidade, não tem um senso de pertencimento. E deixa eu te falar uma coisa, eu nem preciso falar do mundo inteiro, eu posso falar do teu campo de convívio. Você está lembrando agora de pessoas da tua parentela, que estão vivendo sofrimentos que não precisavam viver, ou que Deus poderia resolver. Você pode pensar agora nos teus colegas de trabalho, seus amigos da faculdade, seus vizinhos. Gente, toda semana você ouve esse casal discutindo, que mora no 201, e é uma confusão. E você, todo dia, de manhã, o cara discute com alguém no prédio, que algo no estacionamento que aconteceu, porque ele está estressado com alguma coisa. Você vê gente que chega chorando no teu trabalho. Você vê gente que está gritando: eu preciso de Jesus, eu preciso de um encontro com Ele. A minha pergunta é: nós estamos indiferentes ou nós temos tido compaixão? Nós temos assim um incômodozinho ou nós estamos fazendo a nossa parte? Eu queria, querido, que nós entendêssemos hoje que o mundo não está assim apenas porque o mundo jaz no maligno. O mundo está assim porque, apesar de nós, igreja, sermos o sal da terra, o sal não quer sair do saleiro. O sal continua ali. Irmão, qual o sentido do sal dentro do saleiro? Nenhum. O sal existe para dar sabor e para conservar. Naquela época, o sal era usado para conservar os alimentos, não tinha refrigeração. A igreja é chamada para conservar os valores éticos, morais e espirituais do mundo. O mundo está assim, irmãos, porque muitas vezes nós que somos o sal, estamos dentro do saleiro. Fala para o teu irmão assim: sai do saleiro, irmão. Está na hora. Vai ficar aí até quando? Nós não podemos estar indiferentes. Nós precisamos sair do saleiro. Não podemos ser indiferentes. Queridos, muitos naquela casa tinham muitas questões. Talvez a cabeça deles, quando passaram e foram até a casa, disseram assim: se ele quiser, ele vai até Jesus. Irmão, como é que ele ia até Jesus? Ele era paralítico, irmão. E às vezes nós estamos assim: ele sabe o caminho, ele tem até Bíblia, ele tem internet, ele que vá. Como? Ele não consegue andar, ele não tem força, ele não tem nem fome, não tem interesse. Ele precisa que nós carreguemos, Você tem feito isso? Essa semana a irmã na célula falou assim: pastor, estava descendo no elevador com um bolo vindo para a célula. Aí no elevador tinha uma vizinha, sabe aquelas vizinhas que reclama de tudo no prédio? Sabe, eu falei: sei, irmã, tem lá no prédio também. Tem lá também, mora assim do meu lado, inclusive. Tá assim, ó. Tem lá também. Então, pastor, aí eu perguntei: tá tudo bem? Sabe quando você pergunta: tá tudo bem? Você não espera nenhuma resposta que não seja tudo bem, né? Ela falou: não, tá tudo ruim. Estou me separando, a coisa tá feia, não sei o quê. Na hora ela falou: olha aí. Falou: eu posso te ajudar. Inclusive esse bolo aqui é porque eu estou indo para a célula.
E lá Deus faz milagre, Deus nos instrui, Deus nos fortalece. Você quer ir comigo? Eu quero ir. Irmão, é muito simples, as pessoas estão gritando. No elevador, irmão. Elevador não é para a gente ficar olhando para o celular, torcendo para chegar logo andar, não, irmão. Elevador é oportunidade de relacionamento. É uma oportunidade de ser intencional. Será que nós temos feito isso? Tem muita gente que acha que Jesus salvará alguns familiares e amigos só porque oram por eles, ou só porque dão um bom testemunho. Queridos, é muito bom orar e é muito bom dar testemunho, mas em alguns casos nós vamos ter que decidir carregar essas pessoas na maca se necessário e levar até Jesus e fazer a nossa parte. Será que você tem feito isso? Aqueles homens decidiram ser facilitadores de milagres. Eles tiveram compaixão. Sabe por que Casa de Fé vai dar certo? Porque essa igreja está sendo tomada de compaixão pelas pessoas, amém? Nós nos importamos com as pessoas. As pessoas são importantes para nós. Elas são importantes porque elas são importantes para Deus. O que é importante para Deus é importante para a igreja, amém? Ele teve compaixão. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que os obstáculos não impossibilitam os milagres, mas requerem perseverança. Diga perseverança. Verso 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Irmãos, o texto conta que estava tudo no planejamento deles. Nós vamos levar ele, vamos entrar pela porta, que é óbvio que você chega na casa, você entra por onde? Pela porta. Jesus vai estar lá, vamos dizer, Jesus, já sabemos que você faz uns milagres aí, faz na vida dele aqui. Está tudo certo. Foi assim que aconteceu? Não tinha espaço. Não dava para entrar. Estava complicado. E eles poderiam ter dito o seguinte, a gente tentou, mas pelo visto hoje não é dia de milagre não. Não vai dar hoje não. Não vai funcionar, não dá para entrar na casa, como é que Jesus vai fazer um milagre de lá? Ele não está nem vendo a gente? Não vai dar. Eles poderiam ter feito isso. Foi isso que eles fizeram? Eles pegaram o obstáculo e disseram assim, não dá não? Eles disseram, nós temos que arrumar um jeito. Todo grupo tem aquele cara criativo, não tem? Aquele cara que está todo mundo enrolado e o cara está pensando na solução. Daqui a pouco ele fala, não é assim? Tem alguém criativo. Aí no meio daquela loucura ele fala, aqui, não dá para entrar pela janela nem pela porta. Mas vocês já olharam para cima? Não tem ninguém no telhado não. Vamos dar uma subida lá? O que vocês acham? A gente dá um jeitinho aqui, ó, bota a escada e a gente vai chegar lá. Vamos tentar. Irmão, sabe qual é a verdade? Só consegue quem tenta. Tem coisa que você não conseguiu na sua vida que você nem tentou. Você tem mais medo de não conseguir do que de fé do que você pode conseguir. É isso. Tem que tentar. E eles tentaram. E naquela época, irmãos, não era telhado como hoje, era um eirado. Era uma superfície meio que de barro, com troncos, madeira, folhas de palmeira, palha, e naquela loucura ali é que eles conseguiam usar aquela superfície, colocavam uma escada por fora da casa, subia e usava. Era assim que acontecia. Então, eles tentaram encontrar uma saída. Irmão, quem tenta, quem procura uma saída, acaba encontrando em algum momento, irmão. Só que para tentar tem que perseverar, você não pode parar no primeiro obstáculo. Eles não pararam no primeiro obstáculo. Eles estavam comprometidos. Eles saíram de casa dizendo, hoje acontece um milagre na vida desse homem. Eu vou fazer o que for necessário. O preguiçoso já é diferente. Ele fala assim, o leão está aí fora, que disseram, né? Vou nem sair para trabalhar hoje não. Porque ele não tem perseverança. Mas eles estavam comprometidos. Eles sobem no telhado. Irmãos, não tinha uma frechinha no telhado não. Eu imagino que eles ficaram tentando ouvir aonde que a voz de Jesus era mais forte, para entender a localização de Jesus. E quando eles ouviram, eles fizeram um buraco e desceram o homem até ali. Você consegue perceber a quantidade de obstáculos que aqueles homens tiveram que transpor para levar aquele homem até o milagre? O peso do homem, irmão, a maca, a multidão, subir na casa, destelhar a casa, descer o paralítico, e ainda correu o risco dele chegar lá e Jesus falar assim, aqui, chegou atrasado no culto, teu milagre é depois, vai ser agora não. Jesus poderia dizer não, poderia ser em vão.
O que eu quero frisar, irmãos, é que eles poderiam ter pensado que com tantos obstáculos não seria um dia de milagre, mas eles decidiram tentar, eles não desistiram. Quantas desculpas as pessoas dão para desistir só porque encontraram um obstáculo? Quantas desculpas? Mas Deus continua fazendo caminhos no meio das impossibilidades. Mas o problema é que tem muita gente que sempre chama o obstáculo de ação do mal, ou de uma porta que Deus fechou, Ele não quer abrir. Tem gente que pensa assim, por causa desse obstáculo, então não é de Deus não. Domingo passado eu falei, quando você encontra oposição, você tem que ter motivação, porque você tem resistência, porque você está no caminho certo. Você está colidindo com o inferno, você está fazendo a sua parte, mas você tem persistido. Nós temos que parar de desistir facilmente das coisas, irmãos. Inclusive, Salomão diz em Provérbios 24:10 assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A tua força é pequena. Posso resumir aqui o que eu quero dizer? Tem coisa que ainda não aconteceu na sua vida, porque você está tentando entrar pela porta, mas Deus está dizendo que você deveria subir e descer pelo telhado. Não vai ser pela porta dessa vez, vai ter que ser pelo telhado. Quem entendeu aí, gente? Vai ter que ser diferente. Você tem que considerar o telhado. Às vezes você está tentando várias formas de fazer romper essa área da tua empresa, a tua vida sentimental, o teu ministério, essa situação na tua casa, e não está funcionando, porque você está forçando a porta. Ei, começa a considerar o telhado. Começa a considerar o telhado. E isso é tão importante. Eles poderiam ter focado nos obstáculos, como muita gente faz. Irmão, a maioria das pessoas foca nos obstáculos. Eu lembro que quando começou a pandemia da Covid-19, irmão, antes de acontecer o problema, as pessoas já criaram o problema. Já começou, a economia vai parar, vai tudo retroceder, a coisa vai apertar, irmão, era um caos. Tinha nem chegado no Brasil ainda. As pessoas assim são boas em exagerar em notícia ruim, já percebeu? As pessoas pioram tudo, a coisa já vem assim complicada, as pessoas vão e falam assim, já está complicado, então eu vou piorar tudo, né? Vou piorar tudo, é assim. Como assim? Quantas pessoas que dizem, pastor, é muito dinheiro para eu conseguir dar esse passo. Pastor, o coração dessa pessoa está muito fechado, não adianta eu convidar para a igreja não. Sabe, ninguém da minha família conseguiu romper nisso, como é que eu vou romper também? Não vai dar. Sabe, pastor, são muitos anos que eu estou esperando uma mudança, por que agora aconteceria? Você vai ter que tomar uma decisão hoje, irmão. O que será maior para você? Os teus obstáculos ou a tua fé de que Deus te faz superar os obstáculos? Você tem que decidir se é que nem Davi ou que nem o resto do povo. O resto do povo olhava para Golias e ficava assim, nossa, ele é grande, né? Nossa, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Davi chegou lá e falou, vem cá, depois que eu matar esse cara aí, eu vou ganhar o quê? Como é que faz aí? Já que eu vou ter que subir muito para matar o cara, então eu vou ficar muito alto, né? Eu vou ganhar muita coisa, vou conquistar muita coisa. Você está olhando para os obstáculos como? Pastor, a gente não pode ignorar as circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, fé não é ignorar os problemas não, mas é colocá-los numa posição que não é de influência. A nossa vida não é definida pelo tamanho dos obstáculos, mas pelo tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Nós podemos todas as coisas, mas tem que ter perseverança. Você está perseverando, irmão? De repente você tem que fazer subir no telhado. Você acha que no Casa de Fé, quando nós convidarmos as pessoas, todo mundo vai dizer sim? Não é assim não, irmão. Você acha que no primeiro encontro vai todo mundo? Não, pastor, 20 disseram que vão. Vai todo mundo. De repente vai acontecer na sua casa, mas o normal não é assim. É um processo. Nós temos que só fazer a nossa parte. Mas quando a porta fechar, a gente sobe no telhado e Jesus estará esperando. Sabe, queridos, tem gente que foca tanto na porta fechada que não percebe que o telhado está disponível. Sabe uma coisa que quando eu li hoje de manhã, Deus falou comigo? Ele disse assim, Bruno, se eles conseguissem entrar pela porta, chegando atrasado com a casa cheia, eles ficariam perto ou distante de Jesus? Distante.
Será que quando eles pedissem ajuda, Jesus iria ouvi-los ou ouviria aqueles que estavam mais próximos deles? O que você acha? Ele estava mais próximo, né? Então, apesar de ter parecido um obstáculo, eles não conseguiram entrar pela porta. Na verdade, eu estava abrindo o caminho para que eles entrassem na frente de todo mundo pelo telhado. Quando ele desce pelo telhado, ele se tornou prioridade, irmão. Ele roubou a cena, todo mundo viu. Imagina alguém descendo do telhado aqui agora, irmão. Numa maca, imagina que loucura. Eu imagino que desceu palha, um monte de coisa em cima de Jesus, e aquele cara chegou ali. Pastor, o que você quer dizer com isso? É simples. Tem gente que acha que está sendo atrasado pela porta que se fechou, mas na verdade o que Jesus está dizendo é: sobe no telhado que eu quero te tornar uma prioridade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma prioridade, sobe no telhado, sobe no telhado. Será que você crê nisso? Eu sempre fico pensando nesses textos de milagres assim, sempre tem multidão, mas um ou dois que alcançam o milagre, porque é um ou dois que tem a atitude certa para provocar o milagre. Mas em terceiro e penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que é Deus que conhece as verdadeiras necessidades de cada pessoa. É Deus que conhece, irmão. Olha o verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, talvez esse seja o ponto-chave do sermão. Porque quando aqueles 4 homens decidiram carregá-lo até Jesus, eles pensaram assim: nós vamos levar ele até Jesus, Jesus vai fazer uma oração com imposição de mãos, vai declarar a cura e ele será curado. Mas quando eles chegam ali, diante de Jesus, Jesus não fala nada de cura não. Sabe o que Jesus diz? Seus pecados estão perdoados. Só Deus sabe quais são as nossas reais necessidades. Eles achavam que a necessidade principal daquele homem era a cura física, mas Jesus estava dizendo que a necessidade maior daquele homem era o perdão de pecados. Era algo diferente. E na nossa vida muitas vezes é assim. Nós pedimos por algo na vida do filho, mas Deus começa a fazer algo no casamento. Nós pedimos por algo no nosso ministério, mas Deus começa a fazer algo na nossa relação com Ele. Nós pedimos por algo na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, e Deus começa a fazer algo no ministério. Ei, Deus sabe quais são as suas reais necessidades. Ele sabe que porta tem que ser aberta e qual porta tem que ser fechada. E nós temos que entender isso. Será que você tem entendido? Jesus sabia que na ordem de necessidade daquele homem, primeiro vinha o perdão de pecados, depois a cura física. E queridos, isso aqui é importante demais, sabe por quê? Porque algumas pessoas se afastaram de Deus, porque não receberam dele aquilo que entendiam que era necessário para aquele momento. E disseram: olha, já que ele não me deu, ou não pode me dar, ou não tem interesse de me dar, então eu vou buscar de outra forma. Ao mesmo tempo, também temos pessoas que não estão tão longe de Deus assim, estão na igreja, talvez até mesmo servindo, mas não se entregam totalmente, porque estão sempre na expectativa de que Deus faça algo. Mas Deus está dizendo: eu não posso fazer isso ainda, porque tem uma necessidade maior na sua vida ainda, tem algo maior que eu preciso fazer. Será que você está vivendo isso? Eu queria te dizer uma coisa, com toda certeza, preste atenção em mim, Deus sabe a ordem certa dos acontecimentos na sua vida. Não há nada difícil demais para Ele, não há nada impossível para Ele, Ele não se atrasa, Ele não se engana, Ele não se confunde, Ele não mente, Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confie nele. O perdão dos pecados era mais importante, porque os nossos pecados nos atrapalham mais do que nossas dores físicas. Sim ou não? A verdade, queridos, é que naquela época, doenças incuráveis eram vistas como maldições. Aquele homem era visto como um maldito, um amaldiçoado. E provavelmente esse homem já tinha pedido perdão a Deus por alguma coisa. Mas provavelmente ele não se sentia perdoado, porque apesar de já ter pedido perdão a Deus por alguma coisa, a situação dele não mudava, ele continuava um paralítico, ele continuava sofrendo as consequências de algum pecado que foi cometido na vida dele, na vida dos pais. Eu não sei o que tinha acontecido,
Pastor, por que você está dizendo que ele pediu perdão? Porque Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Deus só perdoa quem pede perdão, irmão. Deus só perdoa quem pede perdão. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então ele pede perdão e ele é perdoado. E eu falo isso porque de repente tem alguém aqui carregando o peso de algum erro que cometeu na vida. E você tem sentido ou sofrido consequências de alguma conduta errada que você teve, e até hoje você vive como se Deus não tivesse te perdoado, porque a vida não muda, a realidade não muda, você não se sente perdoado. Então queria te dizer que o mesmo Deus que perdoou em Cafarnaum está presente aqui nessa noite, e Ele está dizendo, você está arrependido, você reconhece o teu erro, então peça perdão e Ele vai te perdoar. Porque Deus não tem peso para você carregar, Ele tem graça para liberar sobre a sua vida, e não importa qual seja o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mas não adianta receber milagre sem ter arrependimento, porque se não tem arrependimento, nós continuamos sendo inimigos de Deus. Pastor, como assim? Eu não sou inimigo de Deus não tenho nada contra Deus não. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz em Colossenses 1, com muita clareza, que antes de confessar os nossos pecados e nos entregarmos a Jesus, nós estávamos separados, éramos inimigos dele, por causa do nosso mau procedimento, e o que nos fez passar a nos tornarmos amigos de Deus, foi a confissão de Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem uma outra forma disso acontecer. Nós precisamos estar em paz com Deus, e isso só acontece quando nós dizemos, Senhor, eu te peço perdão, e eu quero começar uma nova vida. Você vai poder fazer isso hoje, e você pode começar uma nova vida com Ele hoje, para que você tenha amizade com Deus. E sabe o que a Bíblia diz em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga, de toda a injustiça. De toda a injustiça. E Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. E quando nós temos os nossos pecados perdoados, irmãos, nós temos paz, nós dormimos bem, não tem mais peso. Tem luta? Claro que tem, mas nós temos a certeza de que Deus está conosco, porque nós estamos com Ele. Mas tem muita gente que não é paralítico fisicamente não, que tem saúde boa, que é próspero nas suas finanças, mas não tem o perdão dos pecados. A vida é um tormento, não tem paz, não tem satisfação. Não precisa ser assim, porque Deus quer perdoar os seus pecados, Ele quer mudar a sua vida. Você pode fazer isso, e o que você tem que fazer para ter os seus pecados perdoados, não é pagar promessa, não é subir escadaria de joelho, não é bater nas suas costas não, é dizer, Deus, eu me arrependo, e eu quero uma nova vida com o Senhor. É isso, é isso. Dwight Moody diz que nunca haverá paz na sua alma, até que você esteja disposto a obedecer à voz de Deus. Irmão, o que Jesus fez, ninguém esperava que Ele fizesse. Antes da cura Ele diz, seus pecados estão perdoados, eu resolvi o problema. E o pessoal ficou meio incomodado, né? Tinha os fariseus lá na casa que disseram assim, mas como isso? Pecados perdoados? Só Deus perdoa pecados. Eles tinham razão, estava errado não. O que eles não sabiam é que eles não estavam diante de apenas um profeta, eles estavam diante do Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Era o que estava acontecendo. Mas em último lugar, esse texto nos ensina que a fé verdadeira nos leva a ações práticas. Diga, ações práticas. Nós vamos ler apenas os versos 11 e 12. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, nada igual. O texto diz que Jesus fez de uma forma diferente. Primeiro Ele começa perdoando pecados, depois Ele diz, vocês querem que seja assim? Então tá bom, agora que eu já perdoei seus pecados, pode se levantar, pega a tua maca e vai para casa. E o texto conta que na hora, aquele homem se levantou imediatamente,
pegou a maca e saiu. Pastor, por que o milagre aconteceu? Porque aquele homem entendeu que fé é ação. Diga, fé é ação. Não diga que você tem fé se a tua fé não te leva a uma ação prática. Não diga que você tem fé se isso não te faz se movimentar. Fé é ação. Fé não é emoção. Não é eu sinto que eu tenho que fazer, mas é eu faço, porque eu tenho fé. Eu respondo, fazendo, agindo. É por isso que o milagre aconteceu. Queridos, não adiantava aquele trabalho todo que os amigos tiveram para levá-lo até ali. Não adiantava nem Jesus dizer se levanta. Se ele não se levantasse, o milagre não iria acontecer. E é interessante, irmãos, que nós não vemos esse homem fazendo o que a gente faz o tempo inteiro, questionando Jesus, dizendo: ô Jesus, acho que você não entendeu, eu sou paralítico, dá para levantar não. Você não podia assim, pelo menos pedir alguém para estender a mão. Você não pode estender a mão. Jesus, você não tem braço não, estende aqui, me ajuda aqui. Irmão, sabe o que o texto faz? Diz que ele faz? Ele se levanta. Ele não questiona, ele não para, ele transforma a fé em ação. Não há questionamento. Sabe, irmãos, às vezes Jesus faz o mesmo que fez com ele, como está fazendo nesse momento. Ele diz: se levanta, eu estou aqui, estou dizendo, vai em frente, vai para cima, teu milagre chegou, a porta se abriu, chegou a hora que você tanto sonhou, vai, se levanta. E muitas vezes nós dizemos assim: como é que eu vou fazer isso? Sabe por que ele fez isso? Porque Jesus mandou. E às vezes você pergunta: como é que eu vou fazer isso se meu marido fez isso nessa semana comigo? Você vai fazer porque Jesus mandou. Pastor, como é que eu vou fazer isso essa semana, nessa reunião que eu vou ter, se a coisa está tão feia lá na empresa? Você vai fazer porque Jesus mandou. Pastor, por que eu vou abrir uma casa de fé, se minha vida está numa correria, uma loucura só, acabei de me batizar, estou começando agora? Sabe o que você vai fazer? Porque Jesus mandou. Pastor, como é que eu vou dar esse passo tão desafiador na minha carreira? Você vai dar porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou. Diga, Jesus mandou. Sabe por que o milagre acontece? Porque nós entendemos aquilo que aquele homem entendeu. Hoje, para muita gente está sendo um dia de justificativas. O meu casamento está assim por causa disso, minha vida financeira está assim por causa daquilo, as minhas emoções estão assim porque isso acontece, isso não acontece, sabe, meu ministério está desse jeito, porque as coisas estão assim, porque o país está assim, porque a igreja é assim, porque as pessoas são assim. Tem um monte de gente cheia de justificativa. Você tem que decidir se hoje vai ser para você um dia de justificativa ou um dia de milagre. Porque se for um dia de milagre, esquece as justificativas e entenda uma coisa: Jesus está nesse lugar. Hoje é Cafarnaum, Ele está aqui e Ele está dizendo: levanta, pega a tua maca e vai para casa. Vai para casa, faz a sua parte. Pastor, por que isso é tão importante? Porque às vezes nós estamos que nem a maioria das pessoas assim, dizendo: Senhor, me levanta, Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Se levanta você, pô. Se move você. Você está esperando o quê? Eu já disse, faz você. Irmão, tem gente que está no chão porque quer. Porque a ordem de Jesus já foi se levantar há muito tempo. Tem gente que está querendo orar na hora de agir. Eu lembro que o povo estava de frente para o Mar Vermelho, o barulho dos carros egípcios atrás, e o povo começa a murmurar, questionar: faltou túmulo lá para a gente morrer, então vamos morrer aqui mesmo. Aí Moisés, no meio daquela loucura, ele diz: Senhor, o que eu faço? Aí Deus fala assim: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que Jesus está dizendo? Está na hora de parar de orar e começar a agir, irmão. Está na hora de começar a marchar, a avançar. Fala para o teu irmão: não é só orar, você tem que agir. Você tem que agir, você tem que se manifestar em nome de Jesus. Se você quiser, você se levanta nessa área da tua vida hoje. Só depende de você, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Não basta só orar pelas pessoas que você quer ganhar para Jesus. Sabe o que você pode fazer? Deus, por 4 semanas eu vou abrir a minha casa. E por 60 minutos eu vou compartilhar um pouco da tua palavra. E nesse pouquinho de tempo, nesse pouquinho que eu vou compartilhar, eu creio que o milagre vai acontecer. Que vidas vão ser transformadas, que essa semente não será em vão. Irmão, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que largar essa maca aí. Porque tem gente que está segurando essa maca há 1 ano, 2 anos, 5 anos.
e você está chorando até agora pelo que aconteceu um ano atrás, e está se lamentando pelo que aconteceu na empresa, no ministério, talvez algo que aconteceu na família, e você está ali, carregando essa maca por onde você vai. Ei, larga essa maca, se levanta. Deus está dizendo isso para você, em nome de Jesus. Aí o texto conta que quando ele fez isso, ele se levantou na frente de todo mundo, e o texto diz que ele nem falou nada não, ele só seguiu a ordem de Jesus. Ele se levantou e foi embora. Deus disse para ele ir para casa, ele foi para casa. Eu imagino todo mundo ficou assim: que isso? Como assim? A vida inteira eu vi esse cara pedindo esmola, se arrastando, e com 3 comandos desse homem, ele se levanta. O texto diz que todos ficaram impressionados, atônitos, e glorificavam a Deus, e houve uma expressão usada por todos no ambiente. Sabe qual foi? Nunca vimos nada igual. Depois de ler 200 vezes esse texto, hoje de manhã Deus falou para mim assim: eu queria que você contasse para a igreja o que eu estou falando para você. Assim como foi naquele dia, eu declaro que sobre essa igreja, no segundo semestre de 2024, o que as pessoas vão dizer é: nós nunca vimos nada igual. O que eles vão dizer sobre a sua vida é: eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Mas para isso, irmão, você tem que se levantar. E se Deus falou com você, fica de pé no seu lugar. E começa a responder o que Ele está dizendo. Começa a responder o que Ele está dizendo. Começa a sinalizar para Ele. Nós vamos estar ministrando uma música e você vai começar a dizer para Ele: Deus, eu me levanto hoje. Deus, eu me posiciono hoje. Deus, eu tomo uma posição hoje. Eu tomo uma posição hoje. Mas Deus fala o mesmo que falou para aquele paralítico. Ele diz: olha, antes dos milagres acontecerem, antes do sobrenatural acontecer, é necessário que você abandone aquilo que precisa abandonar, que você renuncie o que tem que ser renunciado, que você faça o que só você pode fazer. Não tem como viver a plenitude de Deus enquanto nós ainda não vivemos a vida que Deus nos chama a viver.